Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai conversar sobre as capitanias hereditárias, tá certo? Para começar, o que é que estava acontecendo naquela época? Portugal precisava colonizar o Brasil, porém eles estavam enfrentando graves problemas. E que problemas eram esses? Era a crise financeira. Portugal perdeu muito dinheiro com a expansão marítima e começou a enfrentar uma crise. Apesar de antes eles terem muito dinheiro, eles começaram a passar por uma crise. As crises com as outras nações europeias. As outras nações europeias, elas não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Então elas queriam invadir e invadiam principalmente o Brasil, por ser um território muito grande. Então, esse carinha aí, que é Dom João III, chamou esse outro rapaz, que é Martim Afonso de Souza. Martim Afonso, como a gente viu, era o responsável pelas expedições que aconteciam aqui no Brasil. Aí, Dom João III chamou ele para conversar. E quando ele chamou ele para conversar, Dom João chegou à seguinte conclusão: vamos criar as capitanias hereditárias. E o que são capitanias hereditárias? Dom João pegou o Brasil e dividiu em 15 lotes de terra. Aí a gente tá vendo, ó, os 15 lotes de terra, estão vendo direitinho? Então, cada lote desse era doado a um donatário, não era dado, era doado. Quem eram esses donatários? Eram os nobres, eram as pessoas que tinham muito dinheiro e que faziam influência na corte, E o que é que os donatários precisavam fazer? Eles iam ficar responsáveis pela posse dessas terras, iam explorá-las e iam pagar uma parte dos lucros a Portugal. Então, ele ia ganhar aquela terra, ele ia usar aquela terra como ele quisesse e uma parte do que ele lucrasse, ele ia dar para Portugal. Com isso, o rei transferiu os gastos que ele ia ter para a colonização do Brasil para os nobres, porque os nobres tinham que ter o próprio dinheiro. O rei não ia dar dinheiro nenhum para eles que iam dar dinheiro para poder colonizar. E esse sistema ele ficou conhecido assim, né, como capitanias hereditárias, porque as capitanias, os lotes de terra, podiam passar de pai para filho em forma de herança. Então, por exemplo, se o pai do Joãozinho tem uma capitania, ele tem um lote de terra de capitania hereditária, quando o pai do Joãozinho morresse, o Joãozinho ia ser o novo donatário daquela terra, certo? Porém, o sistema de capitanias hereditárias fracassou. E por que fracassou? Alguns donatários não se interessavam pelas terras. Eles tinham tanto dinheiro que aquelas terras não faziam diferença para eles. Outros não tinham dinheiro suficiente para colonizar. Outros até queriam, mas eles não tinham dinheiro suficiente para colonizar. É muito importante a gente colocar na nossa cabeça que o Brasil e o Portugal, eles são muito distantes. E nós estamos falando do ano 1534. Então faz muito tempo. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Para você se comunicar com uma pessoa de um outro país, tinha que ser ou por carta, que os navios demoravam 2 meses para sair daqui do Brasil e chegar lá em Portugal, ou você ia diretamente. Só que em 2 meses, muita coisa acontecia. Então, uma situação que já era ruim podia ficar muito pior. Aí, imagine, 2 meses para chegar em Portugal, pedir ajuda a alguém e mais 2 meses para voltar. 4 meses. Era muito tempo, é muito tempo. Então, se já estava passando por crise antes, em 4 meses ia passar por muito mais crises. E os donatários, eles também sofriam com as invasões, principalmente invasões indígenas e invasões francesas. Muito, 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 muito. Apenas 2 capitanias prosperaram, que foi a capitania de São Vicente. Estão vendo aqui, ó, São Vicente aqui, ó, bem pequenininho, que era a capitania de Martim Afonso e prosperou devido ao cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado. E a outra capitania que prosperou foi a capitania de Pernambuco,
Então, meus amores, era isso. Se não entenderam alguma coisa, peça pro papai e a mamãe falarem comigo. Agora vamos lá falar da atividade, tá certo? Na primeira questão, você vai explicar o que foi que levou Dom João a doar as terras do Brasil. Eu falei sobre isso lá no primeiro vídeo. Segunda questão, complete as frases com as palavras que estão no quadro. Eu tenho 5 palavrinhas no quadro e eu tenho que completar essas frases. Terceira questão, todas as capitanias fracassaram? Explique. Você vai dizer se sim ou não e vai dizer o porquê. Quarta questão, pinte os quadros que indicam o motivo dos fracassos das capitanias. Só vai pintar aquilo que a tia falou no vídeo. Quinta questão, use verdadeiro ou falso. Sexta questão, tem um mapa das capitanias, esse mesmo que tá aqui no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Esse mesmo mapa aqui, ó, tá lá na sexta questão. E na sexta questão eu pergunto assim. Letra A. Quem decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias? Quem decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias foi o Beltraninho. Você vai escrever. Essa não é a resposta. Quais foram as capitanias que prosperaram? E letra C. Indique no mapa o nome de estados que existem até hoje. Vou falar alguns aqui, tá certo? Só vou falar alguns, vou falar todos não, ó. Maranhão é um estado que existe até hoje. Ceará é um estado que existe até hoje. Pernambuco e tá bom, não vou falar mais não. Olha o mapa que dá pra ver tudinho. E a sétima questão é: 2 capitanias prosperaram. Quais foram os motivos dessas capitanias terem prosperado? Eita, que a resposta tá aqui. Então, agora sim. Então era isso, meus amores. Qualquer coisinha, manda o papai e a mamãe me procurar, tá bom? Beijos, até outra